Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Altos Papos. Hoje, com a presença do Dr. Salim Taufik Filho, advogado e presidente da OAB de Piraju, da nossa cidade de Piraju. Boa noite, tudo bem, Salim? Boa noite, Alex. Prazer estar aqui no programa de vocês. Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, que maravilha. Infelizmente, Salim, hoje, para você que nos assiste sempre, a nossa companheira de entrevistas, a Andressa, não está presente, mas, se Deus quiser, no próximo programa ela já estará de volta conosco aqui. Pediu para pedir desculpas, né, que não pôde participar hoje, mas é uma pena. Mas a Andressa, muito divertida aí e tal, e nos ajuda bastante. E Salim, você presidente da OAB, advogado, conta para nós um pouco dessa sua profissão. Essa sua profissão até chegar a presidente da OAB aqui em Piraju. Você é filho de Piraju, né? Isso, pirajuense. Meu pai teve até um mercado conhecido aqui, Taufik, né? Sim. Foi um dos primeiros da região. E minha história, eu estudei em Bauru, fiz a IT, Instituição Toledo de Ensino, lá em Bauru. Já havia ficado um tempo fazendo cursinho lá também. Me formei em 2011. 2011 já tirei a OAB também, né? 11 anos aí, 10, 11 anos. Isso. 10, exatamente, a minha carteira da OAB, a emissão foi em março de 2012. Então, temos 10 anos aí já passados de ordem. E voltei para Piraju, como eu havia falado, né? Iniciei em Bauru e fiquei por lá por mais ou menos 10 anos. Retornei para Piraju em 2014. Né? Advoguei um ano com meu tio, o Emerson Fernandes, que é escritório frente ao OAB ali. Dr. Emerson. Isso. E em 2015, eu com a minha esposa, a doutora Mariana, decidimos enfrentar e abrir o próprio escritório, né? Que hoje já se passam aí 7 anos, né? Vamos para o 8º ano de escritório. Porque o tempo voa, né? O tempo voa. E no último mandato da doutora Jana, tenho um agradecimento enorme por ela, né? Que era presidente da OAB. Que era presidente da OAB, salvo engano, 5 mandatos seguidos. E no último, a gente já tinha uma proximidade muito grande e ela me chamou para fazer parte da diretoria. E eu assumi como secretário-geral na última gestão dela. Posteriormente, agora, o ano passado, a Jana queria se afastar da OAB, né, por motivos pessoais, e veio o convite para que eu assumisse a presidência. E eu falei, tudo bem, Jana, mas venha ser minha vice, né? Me ajuda aí. Me ajuda aí. E está sendo muito gratificante, muito trabalho, né? Mas, assim, muito gratificante, principalmente quando você recebe elogio, né? Do que você está fazendo. Legal, muito bom. Claro que a gente não vai agradar todo mundo, né? Nem Deus agradou todo mundo. Não agrada. Mas eu estou bem feliz. É bem corrido, muito trabalhoso, não é fácil. Mas eu estou feliz com o resultado aí desses 7 meses, né, de gestão. Estamos entrando no 8º mês, à frente da OAB. E o que você fala um pouco da OAB para as pessoas que estão nos assistindo e que não entendem como funciona a OAB? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque às vezes tem não é telespectador, mas o nosso internauta, o nosso amigo que está nos assistindo, ele vê falar da OAB no cenário nacional, ele liga lá o jornal, ele vê, enfim, toda essa cartas da OAB e tal. Às vezes a pessoa não entende o que é a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Conta para nós o que é um pouco da OAB. A OAB é uma instituição, né, em que todos os advogados são vinculados, pagam uma anuidade, né, para a OAB. E é dividido da seguinte forma, né, tem uma hierarquia. Não, uma hierarquia, vamos dizer. A função dela também é prestar um serviço gratuito para as pessoas, né? Isso, aí também seria um braço da OAB, né? Certo. Porque a OAB ela faz um convênio com a Defensoria e nesse convênio, nas cidades que não tem assistência judiciária gratuita por parte da Defensoria, a OAB que faz essa colaboração, né? Vamos dizer assim. Então é feito um convênio entre a OAB e a Defensoria e nas cidades que não existe Defensoria Pública ou até existe, mas tem muita demanda,
saem nomeações para os advogados que se inscrevem, né, na assistência para colaborar com o pessoal mais humilde que não tem condições de contratar um advogado. Entendi. E isso para qualquer pessoa, né? Para qualquer. Na verdade, tem alguns requisitos, né? Tem o requisito de recebimento de salário, acho que, salvo engano, até 3 salários mínimos, né? Pode fazer a nomeação. Acima disso, a defensoria já entende que a pessoa tem capacidade para contratar um advogado. E também tem o requisito de bens. Eu não sei agora, não consigo te falar exatamente todos os requisitos, mas vamos dizer, você tem mais de um veículo, eles envolvem tudo isso e o valor global dos seus bens pode influenciar se você recebe uma nomeação ou não. Ou não. Porque tem muita gente que tem condições de contratar um advogado e tenta ir pela defensoria, o que não é legal, né? Defensoria, assistência judiciária gratuita é para quem precisa e não para quem não quer pagar um advogado, não quer contratar um advogado. Entendi. Interessante. Agora, quanto à estrutura da OAB, como eu estava comentando, né? Todo advogado tem que estar vinculado à OAB, dividido em OAB nacional, certo? Que abrange o nosso país todo, e depois é dividido entre as seccionais. Cada estado tem uma seccional, que é a diretoria, na nossa diretoria de São Paulo, a seccional de São Paulo. E depois dividido em subseções, que são as cidades, que no caso Piraju, a subseção 112 de Piraju. Piraju, a subseção 112, ela abrange outras cidades. Isso. Abrange 7 cidades aqui da nossa região. Pega Tejupá, Sarutaiá, Fartura, Itaguaí, Óleo, Manduri, acredito que eu não esqueci de nenhuma. Tejupá eu já tinha falado, né? É bastante trabalho, né? É bastante coisa. Hoje todas essas cidades têm escritórios de advocacia, têm advogados. E qual que é o tamanho dessa máquina, né? Quantos advogados hoje a OAB de Piraju tem associado dentro dela ali? A nossa subseção completa tem na faixa de 330 advogados e advogadas, né? Sim, sim. E acredito que Piraju deve estar na margem de uns 200 e pouquinho. Fartura, uma subseção muito grande também, com Itaguaí, mais uns 80 advogados, e o resto distribuído nas cidades menores. Tinha esquecido uma cidade, Óleo. Óleo. É a 7ª cidade. Óleo, muito bem. A gente em off aqui falava da quantidade de profissionais, né? Mas cada profissional tem uma especialidade, tem uma área. Gostaria que você falasse um pouco das especialidades. Na verdade, Alex, no interior é um pouco diferente. Tem essa diferença? Tem essa diferença. Em cidades maiores, você vê muito advogado especialista em uma área só, né? Sou criminalista, sou trabalhista. Ali ele só faz aquilo. Só fazem aquilo. No interior é um pouco diferente. O pessoal costuma advogar mais de uma área. Porque acho que também pela clientela, demanda. Eu mesmo advogo em mais de 2 áreas, entendeu? Então, acho que é costume. Claro, temos advogados especialistas que advogam em uma única área. Mas, no interior, o costume é que se tenha um advogado que faça mais de uma área. Normalmente é dessa forma. É quase igual o médico, né? É o doutor. Pois tem que saber de tudo. Até porque, olha a quantidade de advogado que a gente tem para uma cidade pequena, né? Então, se você, no início de carreira, escolher apenas uma área, é complicado. Cada vez mais, a gente teve agora, quinta-feira passada, entrega. Isso que eu ia comentar, achei muito legal que vocês fizeram um evento na Câmara Municipal, né? Isso. Tivemos 15 novos advogados nesse primeiro semestre. E são todos daqui mesmo? Todos daqui, todas da região. Sim. A grande maioria de Piraju. Foi muito legal, muito gratificante. Eu tinha uma ideia de fazer na Câmara legal, e eles foram super receptivos. A gente foi lá, enfeitou, ficou bem legal. O que é mais legal, como eu falei para você, é o elogio de quem foi lá e recebeu a carteira. Eles ficaram muito felizes, tiraram fotos. Sim. E é uma sessão solene, tem que ser. Claro, tem que ser. E a pessoa, às vezes... Marca a vida da pessoa, né? Sim. A minha foi em Bauru, né? Como eu já tinha comentado, e lá era bem legal mesmo. E eu quis puxar um pouquinho dessa ideia de lá.
É super legal, é um marco histórico, como você falou. A partir dali, né, muito embora já tenha saído a carteira, mas é um marco histórico, aquela solenidade que falta para o advogado iniciar na carreira, né? Que legal. Põe um marco histórico, como você disse, e a pessoa ela vai levar aquilo para o resto da vida dela. Com né? certeza. E sem dúvida aquilo pode motivá-la a até se empenhar mais. Sim, e ela se sente importante também, né? Também, é uma claro. solenidade. E às vezes a pessoa é difícil, é muito difícil a aprovação na OAB. É uma conquista e tem que ser valorizada. Essa é a forma de a gente valorizar no início da carreira do advogado, fazendo uma sessão solene, principalmente na Câmara, um espaço que é público e gratificante, um lugar bem legal, né, de se fazer. Sim. A casa nossa, ela é um pouquinho pequena para certos eventos, né? E essa foi a ideia da Câmara, gostei e pretendo fazer as próximas lá. Foi muito salutar. Eu achei que eu vi as fotos do evento, fiquei muito contente, muito feliz, que é uma iniciativa diferente, né? Traz à luz aí, dá visibilidade para esses novos advogados aí. Mas você me falava de concurso, né? Tem muita gente que estuda o direito, ele é necessário para concursos, né? Dos mais diversos aí. Ele é uma porta que abre uma imensidão de possibilidades. É um leque muito grande. Nossa, tem concurso de áreas municipais, federais, estaduais, nacionais. Sim. Fora delimitando a área, né? Área trabalhista, área criminal. Tem concurso, é um leque muito grande que se pode... Esse fluxo de concurso, Salim, ele é o tempo todo? Como que funciona? Ou é de tempo? Depende da área, né? Eu, quando estudava, prestava concurso na área trabalhista. Então, são os tribunais regionais do trabalho, né? Entendi. O nosso é o TRT 15, que é o estado Campinas, certo? Campinas e interior. TRT 2, São Paulo capital. TRT 9, Paraná. Então, era estadual. Então, como o concurso tem uma validade de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, então não é sempre que você vai ter, entendeu? Perfeito. Na época que eu peguei, eu tive sorte, prestei bastante concurso dessa área. Depois, fica um tempo sem. Agora, a gente tem o concurso de procurador de município, procurador de câmara, Sim. que tem bastante, né? Sempre está precisando. Aí tem a região inteira, cada cidade tem que ter um procurador municipal, tem que ter um procurador da Câmara. E tem os concursos estaduais, tem um concurso para o fórum, né? Escrevente, oficial de justiça. É bem grande. Mesmo na polícia também, né? Da polícia, bombeiro, que seria polícia militar também. E como eu disse, como é um leque muito grande... Bombeiro também? Polícia militar, né? Ela se forma, depois ele escolhe a área, se ele vai seguir na polícia militar ou se vai para o bombeiro. Entendi. Mas é que como temos várias áreas, né? Por exemplo, até concurso pré-eleitoral, tem o Tribunal Regional Eleitoral. Sim. Lá são analistas eleitorais, que passaram no concurso TRE. Então tem o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, TRE, Tribunal Regional Eleitoral, TRF, Tribunal Regional Federal. Cada tribunal desse tem diversos funcionários, concursados. Funções, e todos precisam do direito para poder... É essencial, né? O direito hoje... Para poder fazer o concurso, né? Ah, sim. Na verdade, tem alguns concursos que não tem necessidade, né? O escrevente do fórum não tem necessidade de ser formado em direito. Você pode prestar. O oficial de justiça já tem que ser formado. Sim. Agora, esses de tribunal, normalmente, na área judiciária, você tem que ter o curso de direito. Ser graduado. Muito embora o tribunal, vamos dizer, do trabalho, que é o que eu estudava, né? Prestava concurso. Você tem algumas áreas que não são de direito. Porque para o tribunal funcionar, não é só o pessoal que sabe o jurídico ali, né? Então tem analista administrativo, analista de contabilidade. Então, quem se formou em contabilidade também pode prestar concurso. Quem se formou na administração também pode prestar concurso. Que legal. Vai de querer entrar nesse ramo, né? Atuar na justiça, né? Só que também o concurso cada vez mais difícil, né? Com muita gente se formando, tem muita faculdade hoje, de todas as áreas, não só de direito. Então, cada vez vai ficar mais competitivo. Recentemente, nós fizemos uma entrevista aqui com o pessoal da Fiasp, que adquiriu a antiga Unicesp, a faculdade que havia aqui em Piraju. E eles vão trazer um curso de Direito no primeiro momento, Direito EAD. Né?
fiquei escutando e estou tentando entender um pouquinho. É tão bom quanto o presencial? Eu não posso te afirmar por não ter feito, mas assim, Você fez presencial, né? Fiz lá em Bauru. A gente ouve muitas críticas a respeito do ensino EAD, no caso de direito, porque daí tem muita gente se formando também, né? E às vezes não está preparado para advogar ou para prestar algum concurso. Então, o que a gente viu nos últimos anos são muitos advogados que iniciam a carreira e acabam desistindo, vão partindo para outra área. Entendi. Pela concorrência. Mas assim, afirmar se seria um bom curso ou não, eu já prefiro não me manifestar sobre isso. Não, mas eu acredito assim, que na verdade depende muito do aluno também, né? Também, com certeza. Não necessariamente. Com certeza é um curso bem elaborado, sim, né? Porque a aula, eu mesmo, os cursinhos preparatórios para concurso, é tudo EAD, é tudo pela internet. Hoje você vai comprar qualquer curso, é tudo online. É muito difícil você achar um curso preparatório para concurso hoje presencial. Porque daí você tem que ir para Bauru, para São Paulo, então você compra o mesmo curso que eles fazem lá e assiste em casa. Aí, como você falou, depende muito do aluno. Foi um acerto seu. Acredito que depende do aluno. Não é o EAD ou o presencial que vai diferenciar o bom advogado. Eu particularmente, digamos, talvez a gente tenha mais ou menos a mesma idade, né? Eu faço 40 anos agora. Mas gostava da sala de aula, né? Então é difícil para a gente às vezes acostumar a assistir o EAD e tal, né? Então você tem que... Já criançada não, criançada tiveram 2 anos praticamente de aula online aí por causa da pandemia. Mas é engraçado que eu nos últimos anos já tava esse costume de cursinhos preparatórios para concurso, todos sendo online. Então eu já comecei um pouco a acostumar com isso, sabe? Você já estava acostumado. Só que às vezes fica um pouco maçante também, sabe? Você ficar assistindo ali, aí você coloca no 1,5, aumenta a velocidade do curso. Para ir rápido. Não, mas é interessante. Porque presencial você ainda está lá, né? Então você está mais disposto. Em casa você acaba relaxando um pouco mais. Então você tem que tomar cuidado para não relaxar muito. Se você não tiver um ambiente mais sério ali para estar estudando, é difícil. Pois é. É difícil. Aqui na nossa região, o pessoal tem buscado muitos cursos de direito em Avaré e Ourinhos. Isso. Você acredita que um curso desse, numa faculdade como dentro de Piraju praticamente, hoje é EAD, mas amanhã ou depois presencial, fortalece? Com certeza. Fortalece Eu acredito que vão ter direito. Um número maior de advogados e mais preparados. Porque se você for pensar, não digo mais preparados, acho que errei a palavra, mas a pessoa, um aluno hoje que pretende ingressar numa faculdade de Ourinhos ou em Avaré, tem que viajar todo dia. Sim. É uma viagem cansativa. Tem uns que trabalham durante o dia, aí pega o ônibus, viaja para Avaré, assiste aula, chega aqui tarde da noite. E além do custo, cedo, né? Tem que pagar. Tudo tem um custo. Então, eu acredito que vai ter um acesso a quem mais precisa, tendo uma advogada, uma faculdade próxima. Salim, o curso de Direito, você enxerga ele estando na OAB, conversando o tempo todo com os demais colegas, você acredita que o curso do Direito ele vai ser um curso, entre aspas, né, de meio para outras profissões futuramente ou não? O curso de Direito está tendo uma mutabilidade muito grande. O direito muda com o tempo, né? A gente tem novas leis sendo aprovadas a todo momento. As súmulas, né? Temos as súmulas e temos as leis também, né? Sim. A CLT mesmo foi modificada há pouco tempo, com diversas regras novas. O CPC, quando eu estava na faculdade, todo mundo falava, o CPC vai mudar, o CPC vai mudar. E eles ficavam na dúvida se eles te ensinavam o CPC velho ou já começavam a ensinar o CPC novo, porque ia mudar. Então ficava essa... E depois mudou mesmo, 2015 mudou o regramento geral.
Então, a própria faculdade ela tem que se adaptar com isso. E se adaptando para poder levar a informação correta, né? Sim, e provavelmente, acho que já é. Essa pergunta sua, a resposta já é. O direito, tem muita gente que se forma em direito e acaba indo para outras áreas. Quando eu falo ser um estudo de meio, é que, por exemplo, hoje você tem no Brasil uma pujança da agricultura, né? Então, por exemplo, você fazer o direito e depois você fazer agronomia, um exemplo, né? Eu acho que o ideal seria ter o direito já na escola, né? Tem certas matérias de legal. direito que todo mundo tem que ter ciência, tem que ter consciência. A gente tem a Constituição nossa, que lá tá denominado tudo que acontece no Brasil, né? Tudo que segue na política, no Poder Executivo tem na Constituição, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Eu acho importantíssimo todo mundo saber sobre isso, para a gente não ter algumas opiniões ou argumentos que não tem sejam muito divergentes, na verdade, né? Mas é importantíssimo, não só a área constitucional, mas tem diversas áreas, área de consumidor, para você saber seus direitos, área trabalhista, um pouquinho, não precisa ser bem aperfeiçoado, mas eu acho que o mínimo do direito teria que ter na escola, para todo mundo sair de lá com uma consciência do jurídico, do judiciário. Você sabe que isso é importantíssimo, a gente vem discutindo isso dentro das nossas casas, né, com as nossas famílias, alguns ensinamentos, por exemplo, educação financeira, educação de trânsito. Cada vez mais importante a educação financeira. E hoje mesmo, que agora parece que o povo, não vou dizer acordou, mas agora todo mundo tem uma opinião mais forte que antigamente, né? Sim. Todo mundo argumenta hoje, tem uma discussão mais calorosa, então é importantíssimo você saber o que você está falando ali. Tem um estudo por trás disso. A educação financeira é outro ponto importantíssimo. Hoje em dia, sem uma educação financeira, é muito difícil. Então, são pontos que teria que pensar para acrescentar na grade escolar. Salim, a OAB de Piraju, ela tem... Você vem trabalhando bastante, né? A gente vinha conversando nos bastidores. A exemplo dessa nova atitude de fazer essa entrega da carteira de forma oficial na Câmara, dando um outro visual dando a importância que precisa, né, do ato. Você tem alguma coisa preparada para levar para as escolas estaduais? Vocês têm um trabalho assim já pensando nesse lado para falar um pouco do direito, da importância do direito, seja ele como seguir na profissão de advogado mesmo até o fim da vida, digamos assim, ou mesmo a importância disso para participar dos concursos, seja para diversos, como você falou, abre uma infinidade de possibilidades e bem como também ser um conjunto de informações para ele poder migrar para uma outra área e ter conhecimento jurídico, que isso vai facilitar a vida dele, principalmente em grandes corporações que estão aí no Brasil, né? Sim, eu estou com duas ideias que eu gostaria de implantar no segundo semestre, né? Que seriam o direito à escola, né? Que daí as comissões iriam colaborar comigo, e ir na escola, fazer uma palestra sobre a parte geral do direito, né? O que dá para acrescentar que a pessoa vai entender mesmo, vai gostar. Não adianta também a gente ser muito maçante e não falar. Você tem que trazer a pessoa, assim, empolgar, né? Então tem que ser um negócio legal. E outra coisa que a gente tem uma ideia também é levar uma comissão ou alguns advogados nos bairros mais carentes de Piraju, para montar um tira-dúvida, né? Tirar a dúvida do pessoal, eu tenho uma dúvida numa área tal. Aí não vai precisar ir lá na OAB para fazer a nomeação ou para tirar dúvida, levar isso para os bairros. Mais ou menos a OAB até você. Isso, seria a OAB a escola e a OAB até você, a OAB até os bairros carentes, mas para a gente trazer também o pessoal mais próximo da OAB. Né? Quanto mais próximo da OAB, a OAB é uma instituição muito importante. Então, eu acredito que todo mundo tem que estar mais ligado à OAB, principalmente quem precisa, né? Não, sem dúvida. E é importante esse projeto de ir à escola, que é legal porque ali vai despertar a curiosidade de, com certeza, muitos alunos, né?
que vão... Falou, puxa, olha que profissão legal. Eu vou até te contar uma história engraçada, né? Porque eu me formei na ETEL, em Pau Sul. Em Pau Sul. Então, eu fui para a área de eletrônica. Fui para a área eletrônica. Aí minha mãe falou, não, lá a gente sai todo mundo empregado, né? Sim. Aí, na época, agora eu não sei como que tá. Daí minha mãe falou, não, eu quero que você faça faculdade. Aí fui para Bauru, fiz poliedro lá, do Marcos Pontes. E... Vai ser candidato a senador agora, né? E daí, eu estudando para a parte de engenharia, de exatas, no segundo semestre do cursinho, teve uma palestra na IT. Diversos tipos de palestra, né? Para você decidir qual área que você gostaria de atuar. E foi a Daniela Rodrigueira que deu uma palestra de direito sobre o caso da Suzana Richthofen. Sim, sim. E mostrou fotos, contou detalhes da área criminal. Ali eu me apaixonei pelo direito. Liguei para minha mãe, falei que ia prestar humanas. De início ela ficou bem brava, né? Porque TEL não era barato e foram 3 anos difíceis, né? Acordava às 5 horas da manhã, voltava às 6 horas da tarde. Mas foi a melhor escolha que eu fiz. Olha só. E foi por conta de uma palestra, por isso que eu acho isso importante. Assuntos legais, assim, não legais, né, vamos dizer, que interessantes, que trazem a atenção. Exatamente. Trazem a atenção do aluno. E é um caso muito chocante, que traz a sua atenção. Então ela falava sobre o direito em si, sobre todos os agravantes, foi muito legal e foi nisso que eu me apaixonei pelo direito. Todas as vertentes do caso, né? É uma palestra bem direcionada. Até então... saiu agora um filme sobre, né? Dos dois lados, um conta o lado dela e outro conta o lado dos irmãos. Eu não assisti ainda. Saiu já tá rodando. Já, muito bom. Você fica na dúvida. O Brasil produz alguns casos assim que a gente fica abismado de ver, né? Pois é. Você tem o caso do goleiro Bruno, por exemplo. Se condenou ele, mas não se encontrou nada. Claro, teve uma série de investigações e tal, e a mídia também trabalhou muito em cima. Né? São casos emblemáticos, né? Do goleiro Bruno, daquela... A mulher da mala lá, que fugiu o nome também. O pessoal daquela empresa de alimentos, né? Isso! Que ela picou o rapaz lá. Levou em 3 malas. Cada caso, né? Você acredita que ela também teve agora, se não me engano, fizeram um seriado, um filme da Netflix, que ainda colocam ela como vítima. Fala pra nós, essa inversão... tá muito na moda, né? Acaba sendo uma estratégia do advogado criminalista, né? Ele vai analisar... E é a sua área, né? Também. E depende muito ali, né? Às vezes a gente acha, vendo por fora, que o advogado está fazendo por estratégia, vitimizando, mas às vezes é isso mesmo que estava acontecendo, né? Então é complicado a gente, sem ter acesso aos autos, ao processo, às provas, aos indícios, você opinar sobre isso. Tanto é que quando vai um cliente lá, Paulo, não tem como eu opinar. Tem que pegar, entrar no processo e ver o que tem lá de prova, o que tem de indício, depoimento colhido na fase de inquérito, para daí você dar uma análise correta para a pessoa. Senão você está falando ali uma coisa que pode ser totalmente outra que está nos autos. Acontece muita gente, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Aí você vai ver nos autos, está totalmente comprovado o crime. E não tem o que fazer. Aí você esclarece, meu amigo, aqui tem prova, tem foto, tem interceptação telefônica, tem depoimento, tem testemunha, não tem como. Então por isso que tem que analisar o processo. Por isso que esses casos a gente vê, claro, é um caso grave, né? Então, e repercussão nacional. Só que é complicado, a gente manifesta ali no que a gente consegue analisar, mas o certo seria... ver o processo inteiro. Mas vamos falar a verdade, isso acontece, esses tipos de casos acontece 3x2, está acontecendo, né? A gente vê nas cidades vizinhas, nossa, aqui, assassinato com faca. Aqui em Piraju mesmo teve um júri semana passada, eu não pude presenciar, eu sempre gosto muito, embora não faço júri, mas eu acho uma das audiências mais interessantes que tem, se aprende muito, né? E tem aí na faixa de uns 3, 4 júris por ano. Júri é crime doloso contra a vida. Então, provavelmente uma tentativa de homicídio ou um homicídio consumado já. O júri só funciona nessa situação? Isso. Crime doloso contra a vida. Contra a vida.
Olha que interessante, eu não sabia não. É bem específico, pode ver qualquer crime. Não. A grande maioria é porque o júri, aí é o júri mesmo que decide, né? São jurados, nomeados, sorteados, né? Inclusive já participei de alguns. A gente vai lá, ficou representante do Ministério Público, representante da Ordem dos Advogados e a juíza, e faz o sorteio dos jurados. Então, somente nesses casos específicos. O restante é da forma costumeira, né? Entendi, processo entendi. Ele corre normal. Não tem todo esse glamour, né? Isso. Porque o júri tem todo um glamour, Sim. tem todo um... É demorado uma audiência de júri. Tem audiências que a gente vê em São Paulo que duram uma semana, 10 dias. Aí o jurado não pode sair do fórum, tem que dormir, almoçar lá. Né? Ou um hotel disponibilizado, porque não pode ter o contato, né, com os outros. O ambiente externo. Uhum. E aí o sujeito, para ser júri também, tem que ser meio tranquilo na vida, né? Você fica uma semana ali e gera uma tensão, né? Sim. E gera uma tensão muito grande. Mas a gente fica trabalho feliz. árduo. A gente fica feliz em saber que você tem esse projeto de levar essas palestras para as escolas, né? Você estudou eletrônica, né? Oi? Você estudou eletrônica. Não vou falar que eu lembro muita coisa. Não, mas acabou sendo útil. Hoje você vê que foi útil? O que foi útil foi assim, que como era muito pesado o ritmo, né? Eu tinha que acordar às 5, 5 e meia para pegar a van 6 horas, chegar em Pau Sul 7 horas, estudar até às 11, almoçar lá, estudar a parte do ensino médio à tarde e voltar. E isso foi muito útil, porque você acaba aprendendo. Disciplinando. Disciplinando, estudando mais do que normalmente estudava. Agora, em questão de matéria, já não... Aí foge bem, né? Foge bem. E você sabe, né? Quando você deixa de estudar, você vai esquecendo. Até o direito. O direito é um estudo diário. Porque você, além das novidades, das leis novas, súmulas, orientações, jurisprudência, você tem que estudar o tempo todo. É algo que não para, né? Não para. E se você não estudar, você fica para trás. Porque o direito muda. O convívio, não tem como você falar que em 1900 o direito teria que ser o mesmo de agora. É totalmente diferente a relação, entendeu? A sociedade toda mudou, né? Mudou. Automaticamente. E vai mudar, vai continuar mudando. O direito tem que continuar indo no mesmo caminho da sociedade, né? Muito bom, muito bom. Nós estamos aqui entrevistando o Dr. Salim Taufik Filho, que é advogado em Piraju, presidente da OAB. 112ª sessão, né? Subseção. Temos 250 no estado de São Paulo. 250 no estado de São Paulo. Olha só, e Piraju está mais ou menos no meio, né? 112. Então tá aí. E é muito oportuno os esclarecimentos dele, né? A OAB entregou recentemente a carteira de advogado, né? Da OAB para novos advogados em Piraju. Isso chamou atenção. Né? A gente já vinha falando de conversar, de falar um pouco da OAB, explicar para as pessoas o que é, tem muitas pessoas que não sabem, né? Aí foi muito legal as informações. Aí tem o projeto de levar palestras sobre direito nas escolas. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente já falou da importância disso. Quem sabe aí os alunos tomam gosto pelo direito. Se não advogar, mas para abrir essa infinidade de outras possibilidades, né? O direito, como a gente estava conversando, né, é essencial. Então, teria que ser uma matéria obrigatória. Aliás, algumas faculdades de administração, acredito que tem algumas matérias, direito geral, teoria geral do direito, alguma coisinha sempre tem. Mas legal seria já na escola, né? Para aprofundar ou então vir aprender desde o começo, do colegial, por exemplo. Sim. Igual eu, na faculdade de Direito, tive aula de economia, filosofia, sociologia. Eu acho que teria que ter toda a grade, teria que ter o direito em si, né? Quem sabe a gente espera por dias melhores aí, né? Pois é. Dos ensinos, né? Doutor, fica à vontade para a gente se despedir. A gente já está terminando o programa. Infelizmente, o programa é excelente, gostoso, bate-papo. Só que a gente não pode estender muito. Mas gostaria de suas considerações. Obrigado, só tenho a agradecer a oportunidade, né? Um papo muito legal, muito agradável. E só agradecer mesmo. E se Deus quiser, teremos aí mais 2 anos e meio
muito bons nessa gestão. Opa! A gente falou muito sobre o direito à OAB na sociedade, mas também a gente está trabalhando muito em prol dos advogados, né? Sim. Temos bastante advogados aqui, estamos fazendo várias ações muito legais. Uma delas, que é a que eu mais gosto, a gente está com um time no campeonato estadual da OAB, da CAASP, né? É. A gente montou um time de futebol e existe um campeonato estadual, que todas as subseções participam. Que legal! E Piraju foi a primeira vez que a gente fez um time e chegamos nas oitavas de final. Olha só, essa é nova. Agora, essa semana que vem vão ter 2 eventos também para os advogados, que é a semana do advogado, né? Sim. Na quinta-feira vamos fazer um happy hour para os advogados, no sábado um churrasco para comemorar. Agosto é o mês do advogado, né? Então vamos dar esse presente aí para os advogados da nossa subseção. Que legal. Aí, ó, tá aí. Você que é advogado, procura a OAB, se estiver distante, às vezes no dia a dia, na correria do dia a dia, acaba não estando... O legal disso tudo é confraternizar, os advogados se unirem, se conhecerem mais. Só pelo futebol tinha muito advogado que eu não conhecia, você vai conhecendo, né? Claro. E com esses eventos, a intenção é confraternizar, unir, que o gostoso é a convivência, a amizade, né? E outra, troca de experiências, né, Dor? Também. Troca de experiências. A gente aprende muito com os casos, cada caso é um caso, né? Então, muito conforme a gente vai conversando, vai se relacionando, vai surgindo as conversas e aí vai surgindo entendimentos novos. Isso é o mais importante. E você aprende com seus amigos, né? Legal. Principalmente amigos advogados. Opa. Se pegar amigos mais experientes, colegas de profissão mais experientes, eles estão sempre abertos a colaborar, né? E nada melhor que um happy hour, nada melhor que um bom joguinho de futebol. Pois é. Churrasco, né? O pessoal vê a OAB só como advogado, do judiciário. Tem também essa parte do lazer, né? Claro, que a gente tem que fazer. E a OAB, a função é essa. Para os advogados aqui, quem que vai fazer essa oportunidade de lazer, de cultura, de esportes? Tem que ser a nossa subseção. Que legal. A gente está até com uma ideia agora para um esporte para as mulheres também, né? Dependemos da adesão, claro. Mas as ideias são muitas, só que não dá para fazer tudo de uma vez, né? Tem que ir devagarzinho. Nós temos, vou dar uma sugestão, nós temos em Piraju vários campos de areia, né? Você tem ali em frente a Câmara Municipal e alguns bairros também tem a possibilidade de campos de areia. Tá aí, quem sabe, tanto para os meninos quanto para as meninas. Sim. Vôlei de areia aí. O que a gente poderia fazer é um torneio na nossa cidade, porque esses campeonatos que eu estava comentando, tem alguns que a CAASP é um braço da OAB, né? Sim. Que nos ajuda. E eles fazem esse tipo de torneio em São Paulo, né? E esse campeonato estadual que é muito famoso. Então agora nada impede de a própria OAB de Piraju fazer um torneio pessoal. E abrir aí para o pessoal, porque isso também vai ajudar a movimentar a sociedade. Sim. Se você levar um evento desse num bairro, né? Por exemplo, em frente à Câmara Municipal ali, que tem o campinho, o pessoal joga bola e tal. Se fazer um evento, por exemplo, de vôlei, por exemplo, é diferente. Sim. É diferente e vai chamar a atenção para as pessoas fazerem depois. No último jogo nosso, que Legal. foi para classificação para as oitavas, a gente sempre faz publicidade, vai na rádio, chama o pessoal para ir no estádio. E estava lotando alguns jogos. No último a gente levou bateria, rojão e graças a Deus... E foi em Piraju? Fomos classificados, Aqui no estádio. No estádio mesmo. No estádio municipal. Os jogos eram de sábado, né? Às 9h30 da manhã. Olha só. E agora a gente vai ter o sorteio, estamos aguardando o sorteio aí para as oitavas de final. Daí jogo ida e volta. Certo. Provavelmente agora é cidade longe, é Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba. Aí não dá pra levar muita torcida, né? É um orgulho Piraju com o tamanho da nossa cidade, a gente conseguir, né, tal feito. Ainda mais na estreia do campeonato. Olha só, quem sabe a gente não vai acompanhar um jogo desse ainda. Combinado, a gente bate um papo lá no vestiário. Não, show de bola, show de bola. Doutor Salim, muito obrigado por Eu que agradeço. ter aceitado o convite de participar com a gente aqui, né, do programa Altos Papos. Mais uma vez, deixar aqui um abraço à nossa colega Andressa, que infelizmente não pôde participar conosco dessa entrevista. Um beijão, Andressa. Mas com certeza na próxima oportunidade ela vai estar conosco aqui, vai bater um papo com a gente. Tá joia? Mais alguma coisa?
Não? Vamos finalizar agora. Tá joia. Bom, show de bola saber do futebol aí, né? Legal. Dá um programa legal, galera entusiasmada. A você que nos acompanhou até agora, um forte abraço. Um abraço também ao Leandro, que está aqui nos ajudando com a filmagem, preparação dos vídeos. Um grande abraço para você que nos acompanhou. Até o próximo programa Altos Papos.